Tá iniciando já? Então, bom dia a todos, né? Nessa manhã de sábado, do dia... Hoje é dia 9 de abril, né? Então, bem-vindos aos novos ligantes e também, com muita satisfação, a gente reinicia esse semestre, né? Com o ciclo de palestras, né? Com as aulas aqui da ALASE. E que muito me honra ser a primeira aula, né? Deste ano e do semestre, tá? Bom, como a gente costuma trazer, né, temas relacionados à parte da espiritualidade e saúde, como nós estamos passando por uma mudança climática, eu quero trazer para vocês sobre o tratamento de afecções do trato respiratório superior, porque é algo bastante comum e que vocês vão poder se deparar, né, ao longo destes próximos dias. E assim eu quero falar um pouquinho sobre os fitoterápicos, sobre o seu uso medicinal e de plantas medicinais para o tratamento de afecções leves do trato respiratório superior, tá? Nas aulas anteriores, nós falamos sobre o que seria essa importância dos fitoterápicos juntamente à LASE, né? Porque quando nós falamos em termos de saúde, nós temos políticas públicas, e uma destas políticas públicas é a Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares em Saúde. Quando nós falamos integrativas e complementares, não é medicina alternativa, e sim algo que vai integrar e complementar a terapia convencional. Tá? E vocês, sendo futuros profissionais, principalmente da área da saúde, vão se deparar com estas práticas que a gente chama de PICs, né? Que são as práticas integrativas complementares em saúde. E temos até uma portaria publicada no ano de 2006 que aprova o emprego destas práticas juntamente ao atendimento do SUS, tá? Para vocês terem uma ideia, o que seriam estas PICs? Ao longo destes últimos anos, nós já temos cerca de 30 práticas integrativas e complementares, né? Sendo que iniciamos no ano de 2006 e destaco uma destas práticas, que é a parte da fitoterapia, que é o assunto da aula de hoje, tá? Quando nós falamos sobre o emprego da fitoterapia, eu trago algo um pouquinho mais próximo a nós, que é o atendimento em Porto Alegre com o emprego destas práticas integrativas e complementares. Aqui trago um dado publicado no ano de 2020 com um trabalho de dissertação da UFSPA, tá? Em que nós vamos observar que cerca de 140 unidades de saúde, 124 unidades participaram desta pesquisa e 42 unidades ofertam alguma prática integrativa e complementar, né? E eu gostaria de destacar para aqui vocês as principais que são ofertadas aqui em Porto Alegre, e aqui nós temos a parte da fitoterapia, né? Então é algo que realmente está sendo muito utilizado e é algo que é de conhecimento milenar, tá? E no nosso título, nós temos fitoterápicos e plantas medicinais. Para as pessoas, né, que são os novos ligantes, talvez não tenham conhecimento, é importante a gente diferenciar o que é uma planta medicinal e o que é um fitoterápico. Uma planta medicinal é toda espécie vegetal que é utilizada com uma finalidade terapêutica, mas não necessariamente tem uma comprovação científica ou uma evidência clínica de sua efetividade, né? Então é algo que a gente fica, né? Por isso que eu falo, tem que tomar muito cuidado, porque no dito popular, né, que a gente fala de etnobotânica e etnofarmacologia, existem algumas espécies vegetais que realmente têm efetividade, mas há outras que não têm efeito farmacológico nenhum, tá? E quando nós falamos em termos de fitoterápicos, já tem a comprovação científica, nós já temos evidências de sua efetividade. Tudo bem?
Tanto plantas medicinais como fitoterápicos são potenciais fontes de compostos bioativos e que muitos podem fazer parte da formulação dos nossos medicamentos. Como exemplo, a morfina, né? A morfina é um produto natural. A morfina é obtida principalmente do ópio, né? Com o qual a gente sabe que tem um potente efeito analgésico, tá? E, obviamente, que depois deste produto, né, a morfina de origem natural, nós podemos obter em grande escala ou até sintetizarmos compostos que a gente chama de semissintéticos ou totalmente sintéticos, com o qual fazem parte do nosso rol. Por exemplo, nós temos o fentanil, né, o tramol, né, que é o tramadol, que temos outros exemplos de substâncias, a codeína, que também é derivado, né, deste grupo que a gente chama de analgésicos opioides, tá? Então, por isso que a gente tem que tomar muito cuidado quando as pessoas dizem, natural não faz mal. Bom, reticências, temos que tomar cuidado. Até produtos que a gente diz que são inócuos, em grande quantidade pode fazer mal, né? Por exemplo, a água. Se a pessoa ingere uma grande quantidade de água, pode provocar um grande desequilíbrio eletrolítico, né? E também o excesso de água a gente afoga. Então, tudo depende da quantidade, ok? Bom, quando nós falamos em termos de fitoterápicos, nós podemos encontrar fitoterápicos in natura, né? Aqui eu trago o exemplo da camomila. Eu colher a camomila, secá-la e utilizar no preparo dos chás medicinais. Isso é a droga vegetal in natura. Mas os fitoterápicos também podem ser industrializados. E aqui eu quero trazer um novo termo para vocês, tá? Dos fitoterápicos industrializados, nós podemos ter os chamados medicamentos fitoterápicos e os produtos tradicionais fitoterápicos. Isso vocês vão encontrar em farmácias, tá? Quando nós falamos sobre medicamentos fitoterápicos, são aqueles obtidos exclusivamente de fonte vegetal. Vocês vão ver que está escrito aqui um extrato seco. Não tem uma substância pura, isolada, com uma quantificação. Ou seja, se aqui na embalagem, né, que a gente for ver, se tivesse aqui extrato seco, mais alguma substância pura, por exemplo, nem que seja cafeína, quantificada, colocada aqui, por exemplo, 1 miligrama, já não é produto fitoterápico, tá? Não é medicamento fitoterápico, é medicamento alopático. Para ser medicamento fitoterápico, tem que ser um extrato seco, sem uma quantificação de uma substância pura isolada. Não sei se me fiz entender, tá? Então, medicamentos fitoterápicos, inclusive, ele traz na sua embalagem medicamento fitoterápico. Como eu disse, o que natural não faz mal é mito, tanto que existem medicamentos fitoterápicos cuja venda é sob prescrição médica, é de tarja vermelha. Por isso que eu quero trazer tanto para o pessoal da medicina este alerta, porque senão vocês pensam que somente medicamentos alopáticos que estão disponibilizados, não. Vocês também vão prescrever medicamentos tarjados, que são medicamentos fitoterápicos. E aqui nós temos um exemplo, né, do ginkgo biloba, que tem ação sobre o sistema nervoso central. Eu posso até trazer para vocês uma aula futura sobre os fitoterápicos que atuam no sistema nervoso central, tá? E temos os chamados fitoterápicos, né, que são conhecidos como produtos tradicionais fitoterápicos. Aqui, né, tanto que na embalagem também traz esta informação, produto tradicional fitoterápico, e que são comercializados sem necessidade de uma prescrição médica. As pessoas podem ir numa farmácia e comprar por conta própria, né, por questão da automedicação, ou outros profissionais da área da saúde, desde que tenham feito uma capacitação sobre fitoterápicos. Aqui, por exemplo, o pessoal da enfermagem que prescreve bastante, os nutricionistas, fisioterapeutas, né, inclusive até farmacêuticos, podem indicar o uso destes fitoterápicos de uso tradicional.
Mas para isso, há necessidade do conhecimento da indicação e também dos potenciais riscos em relação ao paciente. Como eu disse, não é porque é um produto natural, né, que é um fitoterápico, não tem risco. Todos eles trazem riscos, tá? E assim, quando nós falamos sobre a questão desses produtos fitoterápicos tradicionais, o que é diferente do medicamento fitoterápico? É que este tradicional, como já diz, já traz uma herança do uso anterior, de um uso popular, de conhecimento popular de vários anos, e que até o presente momento nós não temos relato de óbito. Compreenderam? Então, são espécies que são utilizadas já da cultura popular de muitos e muito tempo, muitos e muitos anos, sem riscos, né, de morte até o presente momento. Tudo bem? E tanto que temos, né, no site da Anvisa, quem são estes produtos fitoterápicos? E um destes é o maracujá, que ao contrário que muitas pessoas acreditam, o maracujá não é a fruta que tem este efeito sedativo, e sim as suas folhas, tá? Então a gente usa as folhas para o efeito sedativo. E é o maracujá doce, né? Tanto que tem a flor vermelha, e aqui temos um medicamento que é muito conhecido, que é a maracujina, né? E vocês podem ver que a flor é vermelha, então é do maracujá doce, não do maracujá azedo. Compreenderam? Então a gente tem que tomar este cuidado. E daí fica a pergunta, como que a gente valida, né, ou avalia o uso tradicional e efetivo de espécies vegetais que são empregadas na fitoterapia no atendimento do SUS? Né? Porque, como eu disse, a gente tem que ter uma segurança, porque é um produto que está sendo distribuído para a comunidade de forma gratuita, né? E nós temos, para validação, um ranking, né, de pontuação, um ranking de pontuação. Para que um produto seja considerado um produto fitoterápico tradicional, ele tem que pontuar pelo menos 6 pontos. É o mínimo da pontuação, é o ranking. Como que eu vou pontuar? Através de publicações que nós encontramos de forma validada. Por exemplo, aqui, né, eu trago aqui alguns trabalhos, ou seja, no grupo C, que tem, né, uma pontuação um pouco mais baixa, tem que ter estas plantas publicadas em alguns livros clássicos, por exemplo, de plantas medicinais do Brasil, publicado pelo professor Lorenzi, ou de um trabalho que foi feito em conjunto com os professores das universidades federais, principalmente professores da área da farmácia que trabalham com plantas medicinais, publicado neste livro de farmacognosia, né? Então, esses aqui são livros que são reconhecidos pela Anvisa. Além destes, nós temos outros trabalhos, né, que são publicações feitas em monografias, também em guias internacionais que classificam no grupo B, que tem pontuação de 2 pontos, ou do grupo A, que é reconhecido pela Organização Mundial da Saúde, né? Então, em contexto mundial. Então, são publicações que têm o ranking número 3. Ou seja, quando nós vamos ver se uma planta tem publicações no grupo 1, ela pontua 1 ponto. Se tem publicações no grupo B, 2 pontos. Se é no grupo A, 3 pontos. Compreendendo? E o ranking tem que fechar pelo menos 6 pontos. E aqui eu tenho, né, um exemplo de uma espécie vegetal que está na formulação deste produto fitoterápico tradicional, que é o melagrião, que é a polígala, que é esta espécie vegetal em que são usadas suas raízes, e ela tem um ranking de 18 pontos, tá? Então, para vocês verem que estes produtos, eles não têm, assim, porque é bonitinho, porque tem bastante no país e eu vou vender. Não, não é assim, tem que ranquear, compreender? E a gente está vendo uma crescente onda, né, de publicações de plantas medicinais, de fitoterápicos, para que tenha o ranqueamento. E assim nós temos estes trabalhos publicados juntamente aos mapas de evidência,
tá? Então, nós temos aqui, juntamente, né, trabalhos publicados na Biblioteca Virtual em Saúde, que eu comentei em aulas anteriores para o pessoal, né, do ano passado, sobre a publicação juntamente, né, a essa Biblioteca Virtual de Saúde, em que nós temos todas as PICs que estão sendo mapeadas. E trago aqui, por exemplo, em relação à parte de fitoterapia, de espécies que são utilizadas aqui, por exemplo, na cicatrização de doenças. Então, elas são ranqueadas em termos de quanto que tem de evidências científicas realmente consolidadas, né? Então, elas são sinalizadas com esta parte verde, poucas publicações estão em vermelho, e que está, né, no nível intermediário no amarelo. Então, para vocês terem ideia que existe esse ranking que está sendo evidenciado para a consulta para todos os profissionais da área da saúde nesta biblioteca virtual. Tudo bem? Alguém tem alguma dúvida, queira fazer algum comentário? Tudo tranquilo? Tá? Então, aqui é um briefing, né? Para vocês terem uma ideia sobre a fitoterapia e como que a gente visualiza, né, esta evidência da efetividade dessas espécies vegetais. E voltando aqui ao tema do nosso encontro, nós vamos falar sobre alguns fitoterápicos e plantas medicinais empregadas para o tratamento de afecções do trato respiratório superior, o que a gente chama de doenças leves. O que seriam essas doenças leves? São doenças em que são autolimitadas, que não necessariamente precisam de uma intervenção farmacológica, entende? Então, elas, com o tempo, a gente já melhora. Mas, dependendo da situação, uma pessoa ela fica bastante incomodada com isso, e por isso que nós vamos falar um pouquinho sobre o tratamento de resfriados. Tá? Nós vamos falar quais são os fatores de risco que podem nos desencadear um quadro, né, de resfriado, o que são esses chás diaforéticos, né, vou apresentar para vocês. Vamos falar sobre alguns fitoterápicos empregados como antitussígenos, como que a gente faz o processo de inalação e como que funcionam esses comprimidos mastigáveis, pastilhas e os gargarejos, tá bom? Então, este é o tópico do encontro de hoje. E quando nós falamos sobre afecções leves, né, a gente sabe que quando a gente tem essa mudança climática, muitas pessoas, né, ficam bastante incomodadas, principalmente com o quadro de resfriado. Daí fica essa dúvida se é um resfriado ou uma gripe, né? E quando nós vamos distinguir, né, o resfriado e gripe, os sintomas são muito semelhantes, tanto que existe uma publicação do Ministério da Saúde trazendo a diferença entre o resfriado e a gripe, em que nós temos a diferença, né, da origem, ou seja, são afecções provocadas por vírus, sendo que são vírus diferentes, tá? A gripe é provocada pela influenza, a qual iniciou-se, né, semana passada, ou nesta semana, a campanha de vacinação contra a gripe, né? Então, é muito importante a gente falar para as pessoas se vacinarem, porque é provocada por o gênero influenza, tá? Já o resfriado, já temos outros tipos de vírus, como o rinovírus, por exemplo, que é o mais comum, tá? E a diferença entre estes é que, em relação ao resfriado, nós temos uma febre bastante baixa ou até ausente, e no caso de influenza, é um início súbito, né, de febre, que muitas vezes é confundida até com a dengue, né? Atualmente nós temos também surtos de dengue. A questão é que a dengue, a gente observa que as pessoas podem apresentar petecas no corpo, uma dor atrás dos olhos, né? Ela lacrimeja bastante. Então, existem algumas diferenças que não cabe para comentar no momento. E eu quero destacar alguns dos sintomas, por exemplo, a dor de garganta, tosse e muco, que pode ser bem diferente em relação do resfriado e a gripe, sendo que a dor de garganta é mais acentuada no quadro de resfriado, que traz muito incômodo para a pessoa, porque ela quer engolir a água, até a própria saliva, e isso incomoda bastante, né? Então, a gente vai falar como que a gente pode minimizar esta dor de garganta fazendo uso de produtos fitoterápicos. Tudo bem?
Além disso, nós vamos ver que a tosse e o muco, né, que a gente pode observar, principalmente o catarro, pode ser bastante intenso no resfriado. Por isso que nós vamos falar de alguns expectorantes de origem vegetal, tá bom? Bom, desta forma, quando nós vamos falar do surgimento de resfriados, é interessante que fiquemos atentos a alguns fatores de risco, porque nós podemos minimizar a chance de a gente ter um resfriado. Um destes fatores está principalmente na congestão nasal, né? Porque quando a gente está com a congestão nasal, automaticamente a gente começa a respirar pela boca, né? A gente fica com a boca aberta. E quando a gente começa a aspirar o ar através da boca, nós vamos perceber que já altera o nosso sistema, né, de defesa física. Nós sabemos que as células que estão presentes no trato respiratório são células ciliares, né? Elas têm os movimentos vibracionais, com os quais vão fazer com que partículas estranhas não entrem para o nosso trato respiratório médio e o inferior, né? Tanto que se a gente está num ambiente cheio de poeira, a primeira coisa que a gente faz é espirrar, né? Ou seja, é no intuito de eliminar essa partícula estranha para fora. E quando nós respiramos através das narinas, o ar ele sofre um aquecimento e ele fica úmido. E isso favorece os movimentos vibracionais dessas células ciliares. Mas a partir do momento em que a gente começa a respirar pela boca, as nossas células ciliares, elas se deparam com um ar mais frio e seco, e elas param. E isso permite com que ocorra a entrada de agentes patogênicos para o nosso trato respiratório. Aí já começa uma primeira falha, compreende? Então, por isso da importância da gente manter as nossas vias aéreas, né, superiores, limpas, para que nós possamos respirar através das narinas. E creio que alguns de vocês já devam ter acordado com a garganta meio arranhando, né? Quando acorda, uma garganta meio doendo, meio que arranhando. Provavelmente é porque você dormiu com a boca aberta, entende? Então, aí a gente já vê da importância da gente respirar através das narinas, tá? E quando estas células ficam mais secas, isso vai favorecer ao surgimento dos espirros e das tosses, tá? E também nós vamos ver que vocês, né, agora que está tendo essa mudança de temperatura, tem dia que está quente, tem dia que está frio, muitas vezes vocês podem ir para a Uni, que está um dia quente, e de repente chega uma frente fria e vocês estão um pouco agasalhados, passam frio, né? Então, vocês vão perceber que quando você passa frio, 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 daqui a pouco, quando vocês chegam em casa, já estão espirrando, não é bem assim? Vocês foram no lugar, não estão agasalhados, né? Ou vocês tomaram chuva, ficaram com os pés molhados, né? Também não se aqueceram adequadamente. Você teve também um leve resfriamento do seu corpo. E quando a gente fala de resfriar um pouco o corpo, isso favorece com que vírus que estejam presentes na mucosa do trato respiratório possam, então, penetrar nas células do hospedeiro, porque a gente diminui nosso sistema imunológico celular, tá? Por isso que quando você resfria o corpo, você já começa a espirrar. Não sei se perceberam, tem mais coriza, é um mecanismo de defesa, tá? Porque vocês resfriaram o corpo e permitiram com que o vírus que está ali, né, alojado no nosso trato respiratório, está quieto, porque a temperatura do nosso corpo está uma temperatura, né, de 36, 37, uma temperatura um pouco alta para a multiplicação viral, porque o vírus se multiplica bem numa temperatura de 34, 35 graus, entende? Então, quando você resfria o corpo, favorece a multiplicação viral. E por isso que vocês escutam também muitas das pessoas falando, não anda de pé descalço, né? Na época de frio, vai colocar o chinelo, não anda de pé descalço.
Porque os pés também podem abaixar a temperatura corporal, tá? Por isso que muitas vezes as pessoas que morrem de calor, a primeira coisa que fazem é tirar os pés do cobertor da manta, né? A gente quer resfriar logo os pés para a gente abaixar a temperatura corpórea, porque os pés fazem este reflexo da temperatura corporal. Muitas vezes a gente não consegue dormir no inverno se os pés estão gelados. A gente tem que colocar, né, algo quentinho, por isso que tem aquelas mantas térmicas, ou colocar, né, aquela bolsa de água quente para esquentar, e a gente sente que esquenta o nosso corpo, porque os pés refletem também essa temperatura corporal, tá? E assim, quando nós vamos, né, provocar este resfriamento do nosso corpo, vai favorecer essa multiplicação viral, né? E isso vai fazer com que ele se multiplique e até, se isso persistir, vai favorecer também a uma infecção bacteriana oportunista, né? Se o sistema imunológico do paciente está mais debilitado, através de uma infecção viral que vai diminuir essa capacidade de limpeza mucociliar, né, do trato respiratório, vai favorecer a entrada de bactérias para o trato respiratório inferior, de bactérias oportunistas. Por isso que a gente pode encontrar quadros de pneumonia, né? Então, por isso que pode se desenvolver. E desta forma, algumas medidas podem ser feitas no intuito de bloquear, né, esta infecção viral, provocada principalmente pelo rinovírus, mas também nós temos o adenovírus e a parainfluenza, que são responsáveis pelo quadro do resfriado. Por isso que a gente fala resfriado, por causa do resfriamento que a gente teve no nosso corpo. Compreenderam essa pequena diferença? Tá? A gente fala o resfriado por causa desse resfriamento que favorece a multiplicação desses vírus. E eles se multiplicam de uma forma muito rápida, né? De 1 a 2 dias a gente já vê uma piora do quadro. Isso demora porque quando nós vamos observar, né, no nosso sistema imunológico, para ativar o sistema imunológico humoral, a gente vai levar de 5 a 7 dias. E por isso que depois de uma semana do resfriado, a gente começa a observar a melhora do nosso quadro. É por causa do nosso sistema imunológico humoral que veio sendo desenvolvido ao longo desse período. E ele demora um pouco mais quando comparado à multiplicação do vírus, tá? Então, por isso que a gente fala que, muitas vezes, um resfriado, a gente não precisa de fazer um tratamento porque é autolimitado, né? A gente tem o nosso sistema imunológico. Mas neste período de 0 a 7 dias, muitas vezes as pessoas podem ficar incomodadas porque elas sentem dores de garganta, está atrapalhando o dia a dia dela, ela não consegue falar. E o que a gente pode fazer neste período, né, em que o nosso sistema imunológico está sendo ativado? Nós podemos tratar com medidas não farmacológicas, né, medidas físicas. Assim, por isso que eu falo, se a pessoa tomou uma chuva, né, passou muito frio, teve um resfriamento do seu corpo, a primeira coisa que você for fazer é chegar em casa, tomar um belo de um banho quente, né, e ficar bem aquecido. Isso já vai impedir essa multiplicação viral de uma forma muito acelerada. O que você não pode é ficar horas e horas com o corpo resfriado, entende? Isso vai favorecer mais a multiplicação destes vírus, que tem uma temperatura ótima de 33 graus aqui na parte da parte nasal, entende? E o importante, ingerir bastante líquido, né? A gente tem que manter o corpo bastante hidratado, porque a gente perde muito líquido através da coriza. Tanto que tem pessoas, né, que não conseguem ficar assim, normal, assistindo uma aula tranquilo, porque está toda hora, né, a coriza incomodando a pessoa, atrapalha muito. E a gente está perdendo água. É importante, então, fazer bastante ingesta de água, ok? Bom, mas eu quero partir para uma medida farmacológica, né? Então, eu quero fazer o uso de plantas medicinais. Mas, antes de fazer o uso de plantas medicinais, eu esqueci aqui de comentar com você, me desculpe, sobre os banhos.
Uma das práticas realizadas já desde o pessoal da antiga é o escalda-pés. Também pode ajudar bastante para uma pessoa, não vou poder tomar banho, né? Mas eu tô com muito frio. A gente pode fazer o escalda-pés, que também vai evitar a evolução, né, deste resfriado, desde que a temperatura seja suportável, né? Ninguém vai colocar uma água pelando para queimar os pés, né? Uma temperatura suportável para aquecer o seu corpo. Quando você aquece o teu corpo, então você vai vestir uma roupa, vai se agasalhar mais e vai repousar. Vocês vão ver que vai melhorar bastante. Entendendo? Então, são medidas não farmacológicas que a gente pode fazer, né? Faz parte das PICs, né? Dessas práticas integrativas e complementares. Então, é algo que a gente pode evitar um avanço para uma pneumonia, por exemplo, porque isso vai depender muito do sistema imune de quem, né? Do paciente, ok? Bom, e quando nós falamos de medidas farmacológicas, podemos fazer o uso de espécies vegetais, tá? Então, vamos ver algumas das medidas farmacológicas envolvendo espécies vegetais. Uma dessas medidas é o emprego dos chamados chás diaforéticos. Não sei se vocês já ouviram falar sobre esse termo diaforético. Já, né, Otávio? Os que aumentam a temperatura corporal. Tá? Então, quando vocês podem observar da prática de vocês, creio que vocês já devam ter tido um resfriado e vocês, à noite, na hora de dormir, né, principalmente porque a gente está em repouso, nós vamos observar que você acorda todo ensopado de suor, você teve uma febre, né, durante o sono. E no dia seguinte você acorda melhor. Não sei se vocês já aconteceram isso, né? Você ter aquele suadouro, né? De trocar a roupa de cama e dia seguinte você já acorda melhor. Por quê? A febre é um mecanismo de defesa do nosso corpo contra a multiplicação viral. Tá? Lembra que o vírus multiplica uma temperatura um pouco mais baixa, né? No caso do rinovírus. E se a gente provoca uma febrícula, a gente vai melhorar. E nós temos os chamados chás diaforéticos, um exemplo aqui, né? Então, quando a gente está mal e provoca essa leve febrícula, tá? Leve febrícula, nós podemos melhorar. E uma dessas espécies vegetais é o sabugueiro, tá? Muito empregada na medicina de fitoterapia na Alemanha. A Alemanha é um dos principais países do mundo em que se faz muito da prática da fitoterapia, tá? Tanto que tem publicações da Blumenthal, né, que é uma das referências, né, que a gente tem sobre os fitoterápicos. E o sabugueiro é uma espécie vegetal que a gente usa, as suas sumidades floridas têm um cheiro bastante agradável, esta espécie vegetal, com o qual podemos fazer, né, o chá medicinal desta espécie para provocar esta febrícula, né? Tanto que lá no campus da Unicinos nós temos. Se a gente for ver naquela parte perto das taquareiras, né? Estão reconhecendo essa parte aqui das taquareiras? Esta plantinha aqui, aqui eu tirei essa semana, tá? Para mostrar para vocês. Ela não tá florida, que não tá na época, tá? Mas aqui nas taquareiras, esta plantinha aqui, né? Vocês vão ver, tá do lado aqui do hibisco. Esta plantinha é o sabugueiro. Vocês vão ver que, assim, na época da primavera, vocês vão ver as flores dela, tá? É um cheirinho muito adocicado. E aqui nós temos o sabugueiro. Tanto que temos trabalhos, né, de dissertação, de mestrado, verificando quanto que pode, né, alterar o sistema imunológico e foi verificada a sua efetividade, né? E esta espécie vegetal faz parte, né, da fitoterapia alemã e que nós vamos começar a utilizar também, tá? Aqui no Brasil, certo? E de chá diaforético, o que eu posso encontrar em casa, né? Vocês, garanto que grande parte de vocês devam ter em casa, na cozinha, uma espécie que pode ser diaforética, que no caso é o alho, tá? Então, vocês podem fazer
um chá medicinal de alho. Vocês vão falar, ai, mas o alho deixa aquela halitose, né, característica. O que que vocês estão vendo? Neste corte transversal, estão vendo aqui que tem essa parte central, né, o miolinho? Ou seja, quando vocês pegam um alho, cortem na parte longitudinal, tá? E retirem este miolinho. Vocês conseguem retirar, porque ele se destaca. Tirando esse miolinho, vocês não vão ter a halitose, porque no miolinho, né, tanto da cebola como do alho, possui enzimas que desencadeiam reações bioquímicas com compostos à base de enxofre que vão dar esta característica da halitose, aquele que fica mesmo, tá? Você come o alho óleo e fica até o dia seguinte. Tanto que vocês forem nos mercados, temos a venda do alho já picado e está escrito que não dá o cheiro, porque na hora do processamento do alho foi retirada essa parte do miolinho, entendem? Foi retirado este caule, tá? Então é muito importante retirar essa parte e vocês podem pegar um dente de alho, picar, né, bem picadinho, porque aumenta a superfície de contato, e coloca cerca de 150 ml de água quente, aquela água do chimarrão, bota sobre esse alho picado e abafa por 10 minutos. E toma ele morninho antes de dormir, tá? Toma ele morninho antes de dormir. Obviamente que se você pôs açúcar, tem que escovar os dentes, né? Por causa do... senão vai dar o cárie. Mas geralmente a gente toma sem o açúcar, né? Você toma e vocês vão perceber que durante o sono vocês vão ter uma fibrícula leve e o dia seguinte você vai estar melhor, tá? Então é por causa da capacidade vasodilatadora que nós encontramos em algum desses outros compostos presentes no alho, e isso pode favorecer, então, né, a inibição da multiplicação viral. Compreenderam? Então, aqui a gente tem do uso do alho, tá bom? Lembrando que pacientes soropositivos, HIV positivos, não podem fazer o consumo disso, tá? Pacientes estarão recebendo ritonavir, ok? Alguns podem estar tendo na prescrição ritonavir, e os compostos presentes no alho vão inibir a metabolização do ritonavir. E daí a gente vai ter um efeito cumulativo do ritonavir, compreendem? E daí vai ter mais reações indesejáveis. Então, nesta situação, não utilizar, ok? Bom, em relação a antitussígenos e expectorantes, podemos utilizar tanto a planta in natura, né, a droga vegetal in natura, para quem tem um pezinho de guaco, ou podemos comprar um medicamento tradicional fitoterápico, que é a base do xarope de guaco. Nós temos tanto, né, para o uso deste xarope para os pacientes diabéticos, porque não tem na formulação o açúcar, tá? E o guaco é um fitoterápico reconhecido pela Anvisa, tá? E aqui nós temos a espécie oficial, que está dentro do memento fitoterápico, que nós falamos também em outros encontros, né? Que o memento fitoterápico é um documento oficial que traz indicação, contraindicações, as posologias, né? Dos efeitos toxicológicos e tudo mais, tá? E esse daqui é o guaco verdadeiro, que ele tem um formato que a gente chama de cordifólia, tem o formato de coração, né? Como vocês estão vendo, a cordifólia, formato de coração. E aqui uma espécie que é endêmica no Rio Grande do Sul. Se vocês olharem lá no corredor, lá da Escola de Saúde, lá entre o E02 e o E03, nós temos uma planta que é trepadeira. E aqui nós temos a Micânia levigata, né? Ela tem o formato lanceolata, que é o formato de uma lança, né? Então, essa daqui é o guaco, que foi até, inclusive, o trabalho da minha dissertação de mestrado. Realmente, a gente verificou a possibilidade de tanto de utilizar o guaco, né, oficial, que é a glomerata, como a levigata,
e depois disso vimos muito mais trabalhos trabalhando com esta espécie vegetal, como podendo utilizar como de formas equivalentes, tá? Então já temos reconhecimento desta espécie que nós encontramos bastante no Rio Grande do Sul, como uma planta, né, utilizada principalmente como expectorante, tá? É ótimo expectorante, certo? Obviamente que quando nós falamos do guaco, não sei se alguém de vocês já conhece esta planta, você sente aquele cheiro bem docinho, bem adocicado, né, das folhas de guaco. Isso se deve aos compostos que a gente chama de cumarina, né? As cumarinas têm esta característica de ter cheiro adocicado. Tanto que vocês, para quem gosta de perfumes, dá uma olhadinha na composição dos perfumes, principalmente quem gosta de fragrâncias mais adocicadas, com notas mais doces. Se vocês forem olhar a composição química, vocês vão ver que está escrito coumarin, que é cumarina, que é para dar esse tom mais doce, tá? Então, por exemplo, a gente vê algumas marcas como a Chanel, a Dior, né? A gente vai ver que tá escrito lá os tons mais doces que tem cumarina, tá? Que dá esse sentido. E a cumarina é um composto fitoquímico encontrado em espécies vegetais, em algumas espécies vegetais, e que a partir da cumarina é possível obter um composto que se chama dicumarol, que é o precursor da varfarina, né? Vocês estão vendo aqui o mesmo grupamento químico. E aqui que eu gostaria de chamar a atenção para o pessoal é o seguinte: se o paciente ele recebe anticoagulante, ele não pode tomar guaco, compreende? Porque se ele recebe anticoagulante, que no caso é o Marevan, que é o nome do medicamento, cujo princípio ativo é a varfarina, ele corre risco de acumular este grupamento químico, que é da cumarina, e a pessoa ter hemorragias, escapes de hemorragia, entendem? Isso é perigoso. Então, para o paciente que está recebendo anticoagulante, ele não pode tomar um fitoterápico à base de guaco. Tá vendo o perigo? As pessoas podem ir na farmácia comprar sem prescrição médica, porque é o medicamento fitoterápico tradicional. Ela pode fazer automedicação. Por isso que é meu sinal de alerta para o pessoal da saúde. Vocês podem estar fazendo um tratamento tudo certinho, mas a pessoa vai comprar um medicamento fitoterápico e fazer este uso. Por isso é importante que vocês, como profissionais da área da saúde, né, principalmente os médicos, conversem com o paciente, falar, ó, se o senhor está tomando isso, nada de tomar xarope de guaco quando ficar resfriado. Entende? Muito cuidado, porque vai dar interação. Pode ter risco de sangramentos, ok? Senão depois você pensa que está fazendo alguma coisa certa ou errada, e quando vai ver, é a pessoa, né? Na verdade, isso é errada, né? Mas na verdade é que a pessoa está fazendo uso de uma espécie vegetal. Tudo bem? Então, este é o sinal de alerta. Bom, e podemos também fazer inalação, né? Para descongestionar as narinas. Nós podemos perceber, principalmente na época do verão, né, que as conchas nasais elas ficam mais edemasiadas e a gente não consegue respirar, né? A gente fica com uma dificuldade de respirar no ambiente quente. E quando a gente vai lá na biblioteca, que o ar-condicionado está ligado a 1000, a gente respira melhor, não é? É por causa dessa vasoconstrição. E dessa forma, existem substâncias fitoquímicas que dão esta sensação de refrescância, que, por exemplo, nós temos o mentol, a cânfora, que dão essa sensação de refrescância, né? E por isso que alguns fitoterápicos que contêm estas substâncias como o mentol e a cânfora podem ser utilizadas na parte inalatória, porque vai fazer uma vasoconstrição e, consequentemente, você respira melhor. Compreenderam? Então, podemos citar, por exemplo, as folhas de eucalipto, né, e também de hortelã, que podem melhorar a nossa parte respiratória. Lembra que eu falei a dor de garganta porque a gente não respira direito, então a gente pode fazer com que a pessoa respire melhor para
parar de ficar respirando através da boca. Compreenderam? E aqui nós temos o exemplo, né, da inalação úmida, que geralmente a gente fala para uma pessoa colocar uma toalha na cabeça, porque quando vai o vapor, se a gente não coloca a toalha, o vapor vai embora. Não, eu quero concentrar os vapores, por exemplo, vou colocar as folhas de eucalipto, folhas frescas, né? Porque nas folhas frescas vão ter maior quantidade do óleo de eucalipto. Então, eu vou colocar água quente, né? Para sair o vapor, as folhas de eucalipto e uma toalha. E vou ficar inalando até acabarem os vapores. Compreenderam? Quem tem sauna em casa, então coloca as folhas de eucalipto lá na sauna, né? Ou se não, não tenho sauna, mas eu tenho lá a minha banheira. Pode também colocar as folhas de eucalipto, ou senão vocês podem até comprar, existe comercialmente nas farmácias magistrais, ou seja, aquelas de manipulação, os óleos dessas espécies vegetais. Vou nas farmácias magistrais, porque ali tem o farmacêutico que garante, né, a qualidade do óleo, entendem? Então, vocês podem pingar algumas gotas, não passando de uma colher de sopa, né? Porque senão vai ter o excesso e a gente vai ficar meio tontinho, tá? Então, não em excesso, tá? E você vai respirar. Ou se não, até criança, né? A criança tá cheia de muco, catarro. O importante é até vocês falarem para as mães ligarem, né? O chuveiro e deixar mais vapor de água no banheiro para a criança na hora de tomar o banho, sem planta medicinal, estou falando só vapor da água. Isso também vai facilitar mais com que o muco fique mais liquefeito, facilitando a expectoração. Compreenderam? Então, procedimento não farmacológico. Na hora do banho, de colocar na banheira, né? Deixar o banheiro um pouquinho mais saturado de vapores de água, isso vai favorecer mais a expectoração da criança. Agora, no indivíduo adulto, eu posso utilizar estas plantas. Criança não pode, viu, gente? Criança não pode colocar folha de eucalipto nem de hortelã, tá? Criança é só vapor de água. Aqui eu tô falando para adulto. Adulto pode. Criança de jeito nenhum de colocar folhas de eucalipto e nem de cânfora, tá bom? Isso é perigoso. Eu sei que tem pessoas até colocam essas folhas, né, perto do chuveiro, também é uma forma da gente ter esse poder inalar os óleos voláteis encontrados nessas espécies, tá? Obviamente que agora a gente tem a questão de economizar água, a gente não pode mais fazer isso, né? Mas aqui, em relação que tem pessoas que deixam no próprio ambiente do banheiro essas espécies vegetais penduradas para poder inalar, né, os óleos voláteis delas, tá? E por que que eu falo que criança não pode, né? Então, daqui a pouco eu falo que a gente tem que tomar cuidado em crianças, porque pode dar o espasmo de glote, tá? Principalmente com criança com menos de 2 anos de idade. Então, isso é o perigo, ok? Temos também uma forma de inalação a seca, ou seja, vocês já devem ter ouvido falar sobre travesseiros medicinais, né? Então, são os travesseiros que contêm essas espécies vegetais secas. E a gente também pode até pingar aqueles óleos de eucalipto, né, nos travesseiros, uma gotinha, para você, na hora de dormir, inalar o óleo volátil. Também seria uma forma de inalação a seca, tá? E geralmente esses travesseiros são mais utilizados para as pessoas que têm dificuldade de dormir, né? Então, daí eles usam travesseiros à base de lavanda, tá? Que também pode auxiliar a gente a dormir, tá? Bom, voltando aqui sobre os óleos voláteis que contêm mentol, né? Então, a gente encontra esses óleos comercialmente que a gente pode pingar nos travesseiros ou colocar gotinhas, né, no banheiro para a gente poder inalar. E também tem pessoas que pegam o próprio óleo, uma gotinha, e esfrega aqui no peito, porque daí a pessoa vai ficar inalando o óleo. E o risco, como eu falei para vocês agora há pouco, é para crianças com menos de 2 anos de idade, porque pode dar o espasmo de glote e uma parada respiratória. Por isso que não pode, tá? E eu chamo a atenção aqui, porque tem gente que vai na farmácia e vai comprar isso aqui, ó, o Vic Vaporub. E vocês prestem atenção, tá escrito aqui, ó,
uso pediátrico para criança acima de 2 anos. Porque assim como o mentol, a cânfora pode provocar o espasmo de glote. Entende? Então, algo que a gente pensa, não vai dar nada, é perigoso. Então, atenção. Oriente as pessoas. Se ficar com o peitinho congestionado, a criança, tem os pais que vão colocar Vick para a criança respirar melhor, porque ele usa, né? Melhora. Mas a criança não é um adulto pequeno. A criança, a fisiologia é diferente do adulto. A metabolização é diferente. Entende? Então, por isso que com menos de 2 anos de idade, nada de usar o Vick. E nem utilizar, né, as folhas de eucalipto ou de hortelã. Ok? Melhor coisa é hidratar bastante a criança e na hora do banho deixar os vapores de água, só água, sem planta medicinal, ok? Alguma dúvida por enquanto? Tudo bem? Beleza. E tô com dor de garganta, né? Quero fazer um gargarejo. Bom, para o gargarejo envolvendo espécies medicinais ou até espécies alimentícias, o que seria bom é utilizar aquelas que têm um certo grau de adstringência, né? Esta adstringência se deve principalmente à presença de taninos, né? Que são compostos fitoquímicos. Como é que eu sei que tem tanino? É aquele que você bota na boca e parece que puxa a boca, né? Que nem você comer um caque verde ou que nem comer uma banana verde, não dá aquela sensação de puxar a boca? Isso se deve aos taninos, que têm uma capacidade de complexar com proteínas, que no caso é a proteína presente na saliva e por isso que te dá essa sensação de adstringência. E devido a essa ação adstringente, pode diminuir a inflamação da garganta, tá? Então, fazer, né, chás medicinais através da decocção da casca de romã, a casca é dura, né? Então, eu tenho que ferver junto durante 10 minutos. E com este extrato aquoso, que a gente chama de decocto, fazer um gargarejo, né, de 10 segundos, por exemplo, tá? Então, você faz assim um gargarejo de 10 segundos, daí você, obviamente, não vai deglutir, porque senão você vai ter constipação, né? Porque ele tem um efeito constipador. Você vai jogar para fora e depois de novo mais 10 segundos, repetindo pelo menos umas 4 vezes, tá? Essa massagem para fazer o contato do tanino com a parte inflamada da mucosa e assim vai diminuir esta inflamação devido à sua ação adstringente. O mesmo a gente pode fazer com extrato de sálvia, tá? Que também tem tanino, ok? Outras espécies que nós podemos citar com esta capacidade adstringente está a malva e a tansagem, que são essas espécies vegetais, tá? Que também a gente usa as folhas de malva para fazer esta massagem e da tansagem por causa das mucilagens, né? Então ela tem uma capacidade de fazer um revestimento sobre a área inflamada. Então, é somente sintomático, ok? Não é curativo, é somente sintomático. Importante que a pessoa também jogue para fora depois de fazer o gargarejo. Não vão deglutir, porque estas espécies têm um efeito laxativo, tá? Então, aqui, devido à presença de taninos e mucilagens, nós podemos diminuir esta dor de garganta, tá? A tansagem não é boa para a cólica, né? Exatamente, porque senão a pessoa, porque vai aumentar, né, a questão da motilidade intestinal e daí vai piorar a cólica. Muito bem lembrada aí, Ana Luísa, tá? Então, isso aqui, principalmente para as pessoas, a tansagem é mais usada para as pessoas que têm problemas de prisão de ventre, né, por exemplo. Mas aqui ela pode ser utilizada para a dor de garganta, tá? É uma forma da gente poder fazer. É um INS, tá? A tansagem é um INS, como a gente diria, porque a gente encontra bem fácil por aí, tá? Daí vocês vão falar que também temos, né? Quando a pessoa tá tossindo, aquela tosse seca que incomoda, principalmente quando você tá na sala de aula, você fica com vergonha, né? Com essa tossir, e você quer parar e não consegue. Daí o colega vai oferecer uma balinha, por exemplo. Por quê?
quando a gente vai, né, chupar uma bala, por exemplo, a gente aumenta a salivação e o ato de deglutir diminui a tosse. E assim nós temos algumas pastilhas e alguns comprimidos mastigáveis que vão ter na formulação gengibre, por exemplo, que tem este efeito antitussígeno, tá? Então, ele tem essa capacidade porque vai aumentar também mais a salivação e, consequentemente, este ato de deglutir vai diminuir a tosse, ok? Então, não precisa usar só comprimidos mastigáveis aí. Você pode também até comer uma balinha, né? Chupar a balinha para diminuir esta tosse ou até tomar a água, né? Porque o negócio é estimular o centro da deglutição para diminuir a tosse, porque está seco, né? Então, a gente pode diminuir este reflexo, tá? E também nós temos o que nós fazemos, o mel e o limão, que é clássico, né? Então, a gente sabe dos benefícios do mel por causa da sua questão da hiperosmolaridade, pode fazer com que aumente também a salivação juntamente com o limão, também aumenta a salivação e, consequentemente, também vai diminuir a tosse. É excelente, além do mel, né, ter um efeito levemente antisséptico, então pode nos auxiliar nesta questão, ok? E falando-se, né, sobre estas espécies vegetais, cabe salientar que nós temos, né, uma relação de espécies vegetais de interesse do SUS, publicado juntamente ao Ministério da Saúde, e que temos cerca, né, de 70 espécies vegetais que estão catalogadas juntamente ao RNSUS, e temos recentemente monografias, ou seja, eu tenho um raio-x dessas espécies vegetais e aqui eu destaco o que nós comentamos no encontro de hoje, né? Sobre o guaco e eucalipto. Faz parte, vocês vão deparar com essas situações. Por isso que eu estou trazendo este assunto, porque queira ou não queira, vocês vão ver cada vez mais no seu dia a dia o uso dessas espécies, porque vão ter, além, né, dos profissionais médicos prescrevendo, outros profissionais da saúde capacitados, fazendo a orientação de espécies vegetais que estão no RNSUS, porque é algo que está sendo muito divulgado. Como vocês viram, que eu mostrei anteriormente para vocês, as unidades básicas de saúde estão fazendo a dispensação, né, destes fitoterápicos e plantas medicinais, tá? E aqui nós temos esta lista e das espécies que eu comentei com vocês hoje, tá? Por que que tem que colocar nome científico? Porque nome popular não serve. Tem que ser o nome científico, tem que ter identificação botânica, tá? Por quê? Imagina só, Rio Grande do Sul já tem a sua linguagem típica. Eu sou paranaense. Quando eu vim para o Rio Grande do Sul, um dos meus primeiros obstáculos foi entender os termos gauchescos, né? Como eu falei para vocês, do ir aos pés, para mim, era fazer alongamento, né? Eu esticar meus bracinhos até os pés, né? E a gente vê que não é isso, né? Não tem nada a ver, tá? Então, imagina nomes de plantas. Numa cidade ou num país, num estado pode falar o nome de uma planta com nome popular e em outra cidade falar com outro nome. E são espécies totalmente diferentes. E para não ter este erro, para ter um reconhecimento notório internacional, a identificação tem que ser por nome científico, tá? Então, por isso que vocês vão ver aqui o nome científico do alho, da malva, né, da hortelã, do guaco, né, da tansagem. Nós temos aqui a goiaba também, né? As folhas de goiabeira também podem ser utilizadas para dor de garganta, para gargarejo, assim como a púnica, né? Que é romã, eucalipto e o gengibre, tá? Então, vocês estão vendo, dessas que eu comentei com vocês, faz parte do RNSUS. Vocês vão deparar com essas espécies vegetais para os seus pacientes, ok? Alguma dúvida, pessoal? Tá tudo tranquilo? Tá? Então, assim, né, a gente fala sobre este termo, sobre estes
fitoterápicos para o tratamento de afecções do trato superior, né? Eu trouxe uma leve comentário bem rapidinho para que a gente possa conversar e entender um pouquinho mais sobre este assunto, tá bom, gente? Fico aqui aberta ao convite, às perguntas. Perfeito, prof. Que saudade da organização dos teus slides em aula, prof. Ai, rapaz, Otávio. Olha, só quem passou sente falta depois. Ah, tá bom, querido. Só você mesmo, filhão, né? Luan, se tu quiser